Oi, gente! Olá! Ai, tava tirando a minha meia porque tá calor hoje aqui no Rio. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para fazer essa live que vai ser maravilhosa, tenho certeza. Me sinto muito feliz mesmo, realizada de poder trazer pessoas que eu admiro para compartilhar conhecimento, informações valiosíssimas com vocês. Essa menina que vem aqui hoje, ela é incrível, vocês vão amar. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu gosto de tudo que ela faz, de tudo que ela fala. Ela tem uma energia muito especial. O nome dela é Luana Ferreira. Ela é dona do Natural Vibe. Alguns de vocês que me seguem aqui, acredito que devem seguir ela ou Natural Vibe, porque é tudo a ver, gente. O mesmo tipo de conteúdo, mesmo tipo de vibe. Ó, a Luana já entrou. Deixa eu só abrir aqui a janela. Ai, com calor. Me digam se vocês estão me ouvindo direitinho, porque eu fiquei com uma paranoia de que quando eu abro a janela, o meu som não fica tão bom. Me falem, tá? Se fica algum barulho, se tá tudo bem. Tô aceitando a Luana. Que legal, vou conhecer ela junto de vocês, oficialmente, né? Oi, linda! Oi, tudo bem, Flor? Tudo bem? Tudo bom Oi, com você? gente. Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que tá minha... Parece que meu sinal tá um pouco baixo onde eu tô. Como é que tá minha imagem, gente? Eu tô te vendo bem, tô te vendo Ai, que bem. bom. Tá super fresh, de Que branquinho, bom. com fundo clarinho. Eu decidi fazer em um lugar diferente hoje aqui na sacada de casa. Ai, que delícia. Tá calor aí onde É, você tá? tá super calor. Como é que tá aí? Também, aqui também. Deu um nubladinho, aí eu botei até essa blusa que é um pouco mais quentinha. Quase me arrependi, Ai, só que que ela é gostoso. furadinha, tá vendo? Ai, que Então tá tranquilo. gostoso. Mas eu Ah, eu abri esqueci de tudo. chamar a galera do Telegram pra vir pra cá. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra eles aqui. Manda. Ai, O que tô que você tão acha? feliz de ter você aqui. Hum? Ah, eu também. Eu também fiquei tão animada e fiquei tão ansiosa para entrar no horário certinho que eu esqueci de mandar para eles. Depois eles ficam bravos comigo. Se eu não Manda avisar. sim, lógico. Tem de gente lá que ama esse trabalho. Inclusive, claro, e também esse nosso conteúdo é fundamental, né? Eu diria, para a vida de todos nós. Né? Esse tema, Propósito né? de vida. Propósito de vida. Isso é tão importante, né, na nossa vida. Nossa, dá todo um significado para a vida quando a gente encontra o nosso propósito, né? E as pessoas se sentem tão perdidas, né, muitas vezes, porque ficam Ai, nesse conflito do ter ou do ser, né? Eu preciso ganhar dinheiro, não posso perder as oportunidades, das inseguranças, né, que a gente sente sim. quando a gente Pronto, perde uma chamei todo mundo. oportunidade. E que bom. Eba, chamei todo mundo. Sim, e é tão importante nesse momento, né? Eu vejo uma desconexão tão grande das pessoas desesperadas, assim. É claro que tudo que está acontecendo é muito sério e Uhum. jamais eu quero romantizar o que está acontecendo. Mas se todo mundo tivesse dentro daquilo que se propôs a fazer enquanto alma, né? Tivesse se sentido nutrido, encaixado, essa desconexão toda que está acontecendo, essa, esse furo, esse grande furo, né, no isolamento social, indo contra todo mundo, literalmente, por esse É. desespero de ficar na escassez, por esse desespero do medo de não ter como sustentar a família. E isso vem de uma grande desconexão desse dessa conexão que a gente tem com esse nosso eu superior e com toda essa inteligência divina que a gente já combinou o que a gente veio fazer aqui, né, Flor? Eu acredito muito nisso. Eu E, também. e que existem Total. muitas formas da gente fazer aquilo que a gente se propôs. Não é uma caixinha quadradinha e que a gente se espreme para se colocar lá dentro. O que é uma Não tem caixinha esse quadradinha limite, né? que a A gente gente se pode coloca. fazer e ser o que a gente quiser, né? Eu também super acredito que a gente já vem com uma ideia, né? Um propósito, uma missão, um acordo que a gente faz com a gente mesmo, né? Igual você estava falando, essa coisa do nosso eu superior. A gente às vezes fica buscando lá fora, fica buscando alguém que vai te dizer, alguém que vai falar alguma coisa, que vai te chamar para alguma coisa, mas falta essa conexão
com essa satisfação que você deve para você mesmo e não para os outros, né? Essa conexão com a sua Com essa verdade, verdade. com a sua autenticidade, né? Eu acho que agora é um bom momento, claro que sem romantizar também as dificuldades e todo o desafio, né, do que a gente está passando, mas é um excelente momento para interiorizar. Eu acho até que a situação pede isso, né? Para a gente fazer esse mergulho dentro da gente, conseguir instituir uma calma, um equilíbrio. Quando tudo lá fora está caótico, o que a gente pode fazer é cuidar disso. E quando a gente cuida disso, tudo fica mais claro. Inclusive a ideia do nosso propósito, né? Muitas pessoas querendo romper com o que já faziam, vendo que o trabalho delas não era tão legal e elas nem estavam percebendo, estavam ali se escravizando, né? E quanto que a vida tem que ser maravilhosa, a gente não pode viver dessa forma, né? A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Sim, com certeza, Flor. Eu sinto assim, é, essa, é, é, esse ter que fazer por ter que fazer deixa a gente muito preso. E muitas vezes a gente constrói um status, a gente constrói uma imagem, a gente constrói algo, né? Eu venho do entretenimento, da moda, e aí eu passei por diversas coisas que me fizeram perceber que aquilo não era o meu propósito, que naquele momento foi que me formou para o que eu faço hoje, que é levar esse despertar da consciência para as pessoas, porque eu tive esse despertar, né? Mas esse Então, momento do outono, a gente está passando agora por esse lugar de desapego, é um momento muito bom para a gente avaliar se a gente quer continuar no mesmo lugar ou se a gente quer limpar isso e começar algo novo, porque isso é um uhum. ciclo de estações, sabe? Então, eu acredito que essa Então, quarentena veio num lugar bem legal, assim. exato, se você conseguir ver de uma forma positiva, né? E não ficar Sim. focando só nos problemas e no desespero. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu mesma fiquei surpresa quando eu te ouvi falando que você veio de um meio totalmente diferente, que você fazia uma coisa totalmente diferente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você encontrou o seu propósito, que eu acho que você está super alinhada agora com sua missão, né? Com as coisas que dá para ver que você está encaixada no que você está fazendo, com o sucesso da sua empresa também. Já falei aqui que ela é dona do Natural Vibe, aqui no Instagram, que também é um site, não é? É um Sim, o instituto Natural Vibe também. é um movimento de despertar da consciência que nasceu dessa minha vontade de, depois de passar por tudo que eu passei, que foi o quê? Eu vim da moda e meu pai é fotógrafo. Eu fiquei até 21 anos, dos 15 aos 21, sendo produtora, nesse meio bem, você sabe como é que é, né? É um meio muito superficial, tem muitas pessoas legais, mas é um meio superficial, é um meio que vê muito a beleza do outro, o que, que o outro pode te oferecer, o que, que você tem para oferecer. Então, é um meio de muitos interesses, né? E eu me Uhum. sentia muito deslocada nisso. Eu gostava muito de música eletrônica, eu viajava o Brasil indo em festas de música eletrônica e aquilo me dava uma liberdade de ser quem eu queria ser. Um dia eu vi uma sandália linda e eu falei, cara, eu quero muito essa sandália para ir nas festas de música eletrônica. E as pessoas. E era muito cara a sandália, era tipo 12 anos atrás, 10 anos, 12 anos. Era R$ 600 a sandália que eu queria. Caramba! E Há hoje em dia já 12 é anos. há 12 anos, né? Pois é. Então, era muito fora do que eu poderia querer, assim, naquele momento. E eu fiz uma sandália para mim. E eu tinha rezado para Deus para me trazer meu propósito. E quando todo mundo amou a sandália, eu falei, cara, eu vou sair da produção e eu vou começar a fazer as sandálias. E eu comecei a fazer as sandálias, me mudei para São Paulo, né? Eu sou daqui de Minas. E em São Paulo eu conheci todas as pessoas possíveis da cena da música eletrônica naquela época, que me apaixonei mais ainda e viver a vida loucamente. Até que um dia eu falei, Deus, mas me mostre o meu propósito. E eu tinha comigo que meu propósito estava nos Estados Unidos por uma questão de infância, que a minha mãe foi para os Estados Unidos, falou que eu ia junto, eu não fui. E aí, numa manifestação dessa, eu manifestei um dinheiro, um bom dinheiro na época, que eu fui fazer uma campanha política, uma produção de campanha política. E época de campanha política para publicidade, quem trabalha com Ixi, publicidade é travou. muito desgastante. Peraí, Voltou? travou e voltou. Vocês estão vendo a Luana direitinho? Voltou agora para mim, mas Voltou? eu pulei a parte, você ia para os Estados Unidos
E aí eu ia para os Estados Unidos, eu tinha essa vontade de ir para os Estados Unidos e manifestei para ir para os Estados Unidos. Manifestar o quê? Você pensar alguma coisa e trazer isso para a realidade, né? E me surgiu uma grande proposta de eu fazer 3 meses de uma campanha política para uma galera da época que eu era da publicidade. Eu falei, bom, agora é minha hora de realizar meu sonho de morar nos Estados Unidos e de fazer minha marca de sandálias. Eu peguei, fiz várias sandálias, coloquei dentro de um avião, exportei para os Estados Unidos essas sandálias e cheguei lá com a mão na frente e outra atrás, assim, com dinheiro para passar 3 meses e cheia de sandálias. E aí eu comecei a trabalhar, na verdade, que a minha amiga era esposa do dono de vários clubes em Miami. E chegando lá, como eu já conhecia todo mundo da música eletrônica, ele falou assim, você vai vir trabalhar comigo. O Brasil estava em evidência, era 2009. E eu comecei a trabalhar na noite. Então eu era tipo uma PR em Miami. Aham. Cresci super rápido. Em 6 meses eu já tinha minhas próprias festas. Os brasileiros tipo, me conheciam, iam para lá e me procuravam. E aí eu fui vivendo essa vida. Aí eu fui empresária de DJ, viajei o mundo fazendo isso. E aí teve um dia que eu falei, Deus, eu não aguento mais chegar na minha casa com o dia amanhecendo. Eu quero saúde, eu vejo as pessoas com filhos na rua, eu vejo tudo isso acontecendo, eu quero viver isso também. E aí, sem ver, eu manifestei as minhas saídas desse mundo, que eu não estava mais satisfeita, porque eu fiquei grávida. E eu descobri que eu estava grávida na Europa, viajando pela Europa. E aí eu fiquei reclusa uns 3 meses na Europa, tentando entender o que eu ia fazer na minha vida. E nisso, como eu sou virginiana, assim, super quero fazer tudo muito certinho, ainda mais quando envolve outra pessoa e tinha um ser dentro de mim, eu lembro que eu morava perto do Whole Foods, em Miami, né? E eu lembro que as pessoas falavam assim, comida orgânica é boa, é saudável. Eu não sabia o que que era. E eu passei a comer tudo orgânico porque eu tava grávida. E aí eu fui assistindo documentários, meditando. Eu ganhei um curso de meditação de aniversário na minha gravidez. E aí eu descobri que eu estava no meu caminho. Que eu tinha que falar para as pessoas que o mundo não ia acabar em 2012, estava acontecendo em 2011. E aí eu fiz um blog naquela época das blogueiras de moda. Eu fiz um blog, mas eu falava no blog, ele chamava Mente Galáctica, Galactic Mind, né? Eu fazia look do dia, falava de astrologia, falava de alimentação, falava de festa, falava de tudo junto. E eu gosto de contar essa história nesse momento, porque muitas pessoas descobrem coisas que querem fazer, mas elas ainda estão envolvidas. Eu tinha um certo... Eu já tinha construído uma carreira até aquele momento. Eu estava trazendo festas e nomes importantes do Brasil para os Estados Unidos. Eu estava trazendo nomes de clubes, fazendo esse trading, trazendo para o Brasil. Então, assim, eu estava bem comentado no meio do entretenimento e tal. Já era colunista de revista, já estava em outro... E eu falei, cara, eu não vou mais nutrir essa energia. Eu não posso mais participar de tudo isso, dessa superficialidade. Eu tô indo contra aquilo que eu vim fazer. E eu nem sabia o que eu tinha vindo para fazer. Eu cheguei no Brasil, falei, não quero saber desse blog misturado, com essas energias misturadas, eu vou entender o que eu vim para fazer. E um dia eu fui num retiro espiritual de carnaval. Eu fui receber um reiki num lugar e a minha irmã falou, ó, vai nesse lugar, recebe o reiki, que você vai sentir o que você tem que fazer. E lá tinha um cartaz escrito Retiro de Carnaval. E eu fui nesse retiro, eu virei vegetariana no retiro, porque eu descobri o que a carne fazia com... O que era a carne. Porque, assim, é tão velado tudo isso, né? E a gente se conectou pelo vegetarianismo também, né? Assim, eu comecei a te seguir por conta disso e tudo mais. E foi nessa época, em 2012, 2013, que eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual que é a minha vida, eu não sei nada, eu só sei que eu não vou fazer mais isso que eu fazia, por mais que eu tenha status, por mais que os meus amigos estão me achando louca, por mais Pois que... é, você já estava com tudo montado, né? Você Eu não tinha estava indo namorado. bem nisso, não é que estava ruim e você pensou numa outra coisa para mudar, você teve que ter Na verdade, coragem, né? eu De tava largar assim, tudo. chegando no auge, sabe aquele momento que você tá crescendo, que você vai dar tudo certo? Caramba, sei. E aí
Eu não tinha namorado, porque eu ficava com o pai da minha filha há 2 anos, mas a gente não tinha nada. Ele morava no Brasil, eu morava nos Estados Unidos. Era Eu, rave, né? é, eu já tinha passado da época da rave, eu já estava num ponto mais profissional, assim. A rave tinha sido Uhum. 3 anos antes disso. Eu estava num ponto mais Uhum. profissional, assim. Mas Mas você conheceu ele nesse clima de business, balada, assim? sim. Mas Porque era o seu ambiente nessa época, né? era meu ambiente, mas ele sempre foi uma pessoa muito legal. Eu tive sempre muita. Eu tive muito. Eu atraí pessoas muito legais para minha vida, graças a Deus. Por mais que eu estivesse nesse ambiente, eu sempre tive pessoas muito legais em minha volta, Sim. assim. Em qualquer ambiente tem as pessoas legais e as não Tem, legais, né? Até nesse sim. de natural vibe, né? De coisas Sim. boas, tem muita gente que tá com esse propósito disfarçado, né? Até às vezes a gente não é legal, né? Sim, com a gente mesmo. Talvez a gente não tá. Às vezes a gente vive as nossas sombras, mesmo a gente estando se trabalhando. Isso é importante, porque eu Sim, claro. percebi que depois que eu mudei, as pessoas ficaram assim, nossa, porque agora a Luana é assim. E, cara, eu sou a mesma pessoa. Só que eu trabalhei mais as Aham. minhas sombras e elas aparecem menos do que antes. Mas eu continuo trabalhando elas, Uhum. né? Não é porque eu sou vegetariana, não é porque eu tenho um trabalho que é de levar consciência para as pessoas que eu não tenho as coisas que eu tenho que trabalhar. E eu Sim. gosto muito de trazer isso para as pessoas que me seguem, para não me colocarem num patamar, Um assim, em um pedestal lugar, de num pedaço. perfeição, né? Porque isso distancia muito, né? E E não é eu sou o real, né, exemplo de também. qualquer pessoa pode encontrar o seu propósito e pode mudar tudo e ser feliz. Porque meus amigos, naquela época, falavam: você é louca. Você vai ter que voltar para Uberlândia. Você vai ter filho agora. Tipo assim, mil coisas. Eles falavam que não era para eu ter o filho, sabe? Como se fosse assim. Eu falava: gente, eu acredito em algo maior. Eu não vou fazer isso comigo e com a minha filha ou com meu filho, né? Uhum. Quando eu cheguei, eu virei vegetariana. Eu comecei a ir em vários retiros, eu sou muito intensa. Você é virgem com E o quê? Eu não sabia com que você era ascendente em virginiana. Ares. Em E Áries? você? Ah, É. eu sou Sagitário com Aquário. Uau! Que incrível! É o oposto complementar, né? E meu ascendente meu ascendente é Áries e minha lua é em Câncer. Então eu tenho esse sentir muito forte, meu sentido empático é muito forte. Então, quando eu descobri que o mundo não ia acabar e que se a gente não despertasse em massa, o mundo ia acabar mesmo, Uhum. eu fiquei muito, eu falo que é a síndrome do Capitão Planeta, né? De, tipo assim, eu tenho que usar o que eu aprendi na publicidade, eu tenho que pegar todos os meus contatos, tudo isso que eu construí até agora e fazer alguma Uhum. coisa de boa para o mundo. E aí, nos retiros que eu ia, eu comecei a receber as intuições. E é assim que a gente encontra o nosso propósito, é ouvindo as nossas intuições. Sabe, aquela Uhum. coisa que você quer fazer, que seu coração tá com muita vontade de fazer e você não faz? Sim. Aquela vontade de se entregar para algum tipo de conhecimento, de estudar alguma coisa. Gente, não fiquem achando que a gente tem que ganhar nossa vida, ter um monte de dinheiro no banco para depois fazer aquilo que a gente ama, porque isso É. não vai trazer felicidade, sabe? E também é uma trajetória, né, Lu? Igual você estava falando, assim, isso tudo que fez parte da sua história, da sua vida, estava te preparando, né? Você estava desenvolvendo outras coisas indiretamente que você usa agora, provavelmente. Sim. Destreza social, você estava colocando seu carisma em prática, porque você é super carismática, então tudo a ver você ser PR. Não, É, todas as coisas que você estava vivenciando de alguma forma estavam criando um desejo dentro de você. E dizem também que às vezes a gente precisa saber o que a gente não quer para entender então o que a gente quer, né? exatamente. Essa insatisfação que as pessoas sentem, às vezes dá um desespero. Você fala, ai meu Deus, estou tão frustrada, eu estou tão insatisfeita, eu queria mudar tudo na minha vida. Não fiquem desesperados, porque esse é o momento X. É isso que você pode usar como motivação para mudar tudo, né? É quando a gente está insatisfeito que a gente tem o clique de o Eu que eu vou gosto fazer muito então? de um jargão que fala assim: lá no fundo do poço tem uma mola. Aham. E ela te impulsiona muito. Parece que você vai bater no fundo, mas na hora que você chega lá, na hora que você se entrega, fala, tá bom, eu não quero mais nada disso. E você deixa você cair. E aí você vai lá Uhum. pro fundo. E na hora que você chega lá, você fala, nossa, tá bom.
com essa raiva, com esse desconforto, com tudo isso que está aqui de ruim, o que eu posso transformar isso para ser algo bom? Isso é pegar essa força para mudar. E sempre começar com aquilo que está ao alcance de você. Porque eu sempre fui muito... Eu tenho uma visão, né? Meu Áries me leva lá para Conchinchina. Mas o meu Virgem me leva para os detalhes. Então, eu vim com isso, meu dom, meus talentos, eles estão conectados à comunicação e com a minha capacidade de enxergar o blueprint das coisas. O que é o blueprint? É olhar para uma coisa lá na frente, mas saber o que você tem que percorrer para chegar lá. Então, eu pensava assim, uau, o Natural Vibe, eu nem sei o que é, mas eu sei que a gente pode ajudar as pessoas e fazer isso, isso e isso. E a gente pode mudar o mundo, ou seja, eu tinha um propósito, né? Que é transformar o mundo através da informação. Esse ponto inicial, que é o propósito que você tem em fazer qualquer coisa, é o que vai fazer a sua manifestação ter uma direção. Porque se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente patina muito. Aponta para todos os lados. E a gente recebe todos os tipos de informação e a gente fala, poxa, mas eu não queria namorar com uma pessoa desse jeito, mas o mundo só tem gente assim. Não, o mundo só tem gente do jeito que você vê que existe. Porque você atrai aquilo que você acredita, né? Então, para quem não sabe qual é o propósito, para quem não tem um propósito, a melhor pergunta, eu sinto que é: qual é o meu propósito? Deus, fonte, criador, universo, qualquer coisa que você acredite, mas que seja essa energia que move tudo, que vai te trazer tudo aquilo que você colocar atenção. Criador, me mostra qual é o meu propósito. E foi isso que eu fiz durante vários pontos da minha vida. Eu estava tão desesperada que eu rezava e falava, Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Me mostra isso. E assim é tudo na nossa vida. Pedir orientação, né? Tudo. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer agora. Conectar. Oração, conexão. E se auto-observar também muito, né, Luana? Tipo, se ver de fora, assim. Quais são, igual você falou, você tá bem ciente dos seus talentos, dos seus dons, das suas facilidades. Eu acho que a gente já vem com um acordo, né, com a gente mesmo, espiritualmente falando. Então, a gente vem com as ferramentas, a gente vem realizar uma determinada coisa que é o que vai nos direcionar para a nossa evolução. E a gente já vem com as ferramentas perfeitas, né? Tanto no nosso próprio corpo, com as nossas facilidades, os nossos talentos, os nossos dons, e também com o nosso ambiente externo, né? Então, acho que você se olhar de fora, fazer isso agora, em momentos de pandemia, que está todo mundo um pouco mais quietinho, né? Dá para interiorizar mais, não está na loucuragem dos compromissos, do dia a dia, do trabalho, enfim, a cabeça está um pouco mais, se deixar de lado os perrengues, né? A cabeça está um pouco mais tranquila nesse sentido. E você observar as facilidades, o que você gosta, observar os seus desejos, o que te motiva, o que são aquelas coisas que você faz, você faria de graça. Você não conta para o seu chefe, mas que você faria de graça. Ou que você não vê o tempo passar. Né? Aquelas coisas que você realmente tem um desejo que vem de dentro da barriga e que você, quando faz essa coisa, você sente orgulho de você mesma. E quando a gente é o nosso trabalho, né? Quando a gente é aquilo que a gente fala, aquela nossa contribuição para o mundo, as pessoas sentem essa verdade na gente, né? Elas sentem que a gente está alinhado com a nossa autenticidade. Eu vejo isso muito claro em você, por exemplo. E quando a gente faz isso, quando a gente se sente assim, a gente naturalmente quer compartilhar aquilo. Então, acho que primeiro você tem que descobrir o que te faz sentir assim, o que te move e o que te faz se sentir realizado. A partir do momento que você encontra isso, é natural você querer compartilhar, você querer distribuir. Sabe, né? como eu descobri isso? Os meus textos, eu não tenho... Se você olhar no Natural Vibe, no Instituto e na casa, né? Porque a gente tem uma casa em São Paulo, a gente tem o Instituto que fica rodando. Você tem acesso na casa. Eu quero muito que algum você vá lá. dia. E tem o Natural a gente vai combinar. Quando você olha para todas as redes, todas elas são super organizadinhas e tem uma fluidez em postagem e tal. No meu Instagram pessoal, eu tenho muito essa coisa do escrever. E quando eu escrevo, é porque eu tô afim de escrever.
E quando eu Uhum. escrevo, é porque eu me conecto e o texto vem. Eu não fico pensando muito nele. E eu comecei a Uhum. Não é perceber isso. racionalizado, né? Eu me culpava pelo que eu fazia. Ai, poxa, eu fico 2 semanas sem postar no meu Instagram. Poxa, eu não acredito. Eu podia estar muito mais além do que eu tô hoje. Tipo essas coisas que a gente fica se sabotando, né? É, E total. aí, e aí eu entendi que quando eu escrevia, era algo tão da minha alma e me fazia tão bem, porque aquilo que eu escrevia era algo que era importante para mim, que eu tinha passado por aquilo e Uhum. que, de alguma forma, as pessoas que se identificam com aquilo iam ser atraídas para aquela publicação, iam sentir aquilo e ajudar elas de alguma forma. Então, eu comecei a perceber que isso era a minha missão. Que quando eu fazia aquilo e me sentia muito bem, aquilo queria dizer Aham. alguma coisa para mim. E isso foi um salto, porque é uma coisa tão simples, mas que a gente fica no automático e muitas vezes a gente não percebe. E, gente, o que Uhum. vocês amam fazer tem muito a dizer sobre o que vocês vieram fazer aqui. Eu passei um exercício, eu tenho um programa online, depois eu quero até te convidar para fazer parte dele. Ele chama Manifeste a Sua Vida, né? Para você manifestar tudo que você sentir que você veio para fazer. É bem lindo. E aí eu no segundo exercício, né, eu coloquei ontem, que era, eu fiz uma meditação para as pessoas canalizarem intuitivamente os pontos fortes e os pontos de desafio em relação a tudo. Deixar livremente vir. Uhum. E depois eu trouxe um outro vídeo explicando. Muitas pessoas pensam, a maioria, que nós devemos focar nos nossos pontos fracos para a gente melhorar eles. Não é assim na escola? A gente está na É. escola, aí a gente não está indo bem numa matéria, o pai da gente, a mãe da gente põe a gente na aula Um de professor reforço. particular. É. Sim, e tá tudo bem. Não estou falando que não é para fazer aula de reforço. Mas Uhum. além de aprender essas habilidades que são importantes para o mundo, é muito importante que a gente fortaleça aquilo que a gente já tem forte. Por Aham. quê? Porque é fortalecendo o que você veio de bom que você vai se tornar excepcional, que você vai se tornar fantástico naquilo, Concordo total. né? E as pessoas perdem muito o seu tempo e a sua energia tentando ser bons naquilo que elas não fazem bem. É Sendo que verdade. Deus deu pra gente uma gama. E, gente, quando eu falo Deus, é porque, assim, hoje pra mim é muito normal, tá? Antes eu não falava Deus pra nada, porque eu tinha uma relação tão. Parece religioso, né? Às Uma vezes. relação. Mas quando eu falo Deus, eu tô querendo dizer que é o universo, que é essa fonte que cria tudo, tá? Então, Uhum. não é de religião, não. É só pra gente poder Uhum. se conectar com essa nossa fé e para a gente compreender o quanto a gente já tem tudo, o quanto nós todos já somos muito talentosos, o quanto nós todos temos ferramentas que, por mais que pareça que a gente está limitado, eu não tinha dinheiro para fazer curso, eu não tinha dinheiro para ficar viajando, mas eu viajei o mundo inteiro e eu fiz todos os cursos possíveis. Como isso? A força da minha intenção. Então, por muito Uhum. tempo, eu manifestei as viagens a trabalho, eu acabei conhecendo o mundo. Por muito tempo, eu não tinha como investir no meu autoconhecimento e os meus amigos me davam de presente. Olha isso, gente. Eu estava grávida, eu ganhei um curso de Um meditação que é curso de caríssimo, que é a meditação. meditação transcendental, que não é barato. Aham. O meu amigo É. chegou e falou assim: Lu, tem um ótimo presente para você que vai ser bom para sua vida inteira. Toma aqui um curso de meditação transcendental. E eu tava louca para aprender a meditar. Então, muitas vezes nós temos vergonha de querermos algumas coisas, sendo que é esse intento do coração que vai fazer toda a energia se movimentar para que as respostas cheguem até a gente, Mas né? você usava isso de uma forma, assim, com alguma estratégia ou era natural? Sempre pedindo, Deus me guia, Deus me ajuda, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aqui Totalmente. você atribui essa atração, assim, que acabou rolando na Flor, sua vida, né? eu Essa não tinha manifestação. outra saída a não ser pedir para Deus, porque era uma situação de muita escassez. Eu mudei para São Paulo, meu pai falou assim: ah, você mudou para São Paulo, não te dou nem um centavo, agora é por você. E eu fui fazendo tudo, eu fui para os Também Estados sou Unidos, eu não tinha. independente desde que eu mudei para São Paulo, com 18 anos, me tornei Então, eu comecei a independente. rezar, É. porque eu não tinha outro jeito.
E aí começou a vir tudo. E depois, mais adiante, né? Hoje nós temos dentro da escola, que é o Instituto Natural Lab, a gente tem o Theta Healing, que basicamente é você aprender a conversar com Deus da forma mais assertiva para você manifestar suas coisas e não só manifestar coisas, né? Mas é porque muitas pessoas veem o Theta Healing como uma forma de manifestar. Mas você vasculhar o seu subconsciente, você se entender através dessa conexão que te coloca com uma perspectiva mais elevada, que te coloca observando você mesmo de uma perspectiva mais elevada. Então, hoje existem várias técnicas e todas elas têm a mesma fonte. É tudo levando para o mesmo lugar, que é a conexão com essa fonte de inteligência universal, que já tem todas as respostas, que é a fonte que cria tudo, que é o amor incondicional. Eu não tinha isso. E eu fui rezar e pedir. Essas coisas que eu falo de propósito, eu falo muito antes de... Você fazia intuitivamente, né? Sem técnicas. E depois você foi aprendendo atalhos para você poder compartilhar. Ou seja, você fez primeiro em você, né? Isso se tornou uma verdade em você para você depois conseguir passar para os outros. E aí foi aprimorando suas técnicas, né? Eu queria só fazer um adendo, uma coisa que você falou, que eu acho muito importante, que assim, muita coisa está mudando, né? A gente está trocando de era, apenas isso. E eu lembro que uma vez um fotógrafo muito famoso aqui no Brasil, Jairo Goldfluss, ele estava indo morar em Nova York. E eu falei, Jairo, a gente estava fazendo uma sessão de fotos. Eu falei, poxa, mas por que você está indo se mudar com a família, com tudo? Ele falou, é principalmente por eles. Eu falei, mas o quê? Ele falou, eu acho que o estilo de ensino aqui no Brasil é muito... não é o ideal, e eu vou colocar meus filhos, por exemplo, numa escola que falou justamente isso que você citou, que aqui no Brasil eles focam muito no que você não vai bem, aí coloca professor particular, e que lá essa escola que ele ia colocar os filhos dele, eles veem os talentos que a criança já tem, as aptidões, as facilidades, e aí eles tiram essas crianças do que elas não gostam de fazer. Você não precisa fazer matemática se você não é bom em matemática, e se você é bom em arte, aí eles vão te estimular a ser então o melhor artista, a desenvolver o melhor do que você tem de melhor, sabe? Isso é um shift de pensamento, né? Que acho que tira muito uma cobrança da gente ser tudo, da gente ser, né, perfeito, saber todas as áreas, quando que muitas vezes a gente vem bem focado. Tem pessoas que são amplas mesmo, mas outras são especializadas, né? Elas vêm com essa... Sim, eu acho que cabe os conhecimentos básicos, assim, né? Para tudo, é bom ter um conhecimento básico, mas se cobrar... Básico, mas você não precisa se aprofundar numa coisa que você não gosta, né? Ou que você não tem a menor facilidade, por exemplo. Exatamente. Eu achei isso muito interessante, nunca me esqueci disso que ele falou. É bom essas frases, essas coisas que dão essa virada de chave pra gente, né? E eu acho que agora isso está começando a acontecer aqui no Brasil. Que eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, que ela colocou o filho dela numa escola que é mais ou menos assim, sabe? Principalmente quando é fazer isso com criancinha, né? É muita cobrança, sabe? E é claro que a gente também pode melhorar, como é que você né? se sente? Eu acho que a sagitariana com ascendente aquário, quando você tem que fazer um negócio forçado, como é que você se sente? Cara, é muito difícil fazer. Assim, eu sou muito verdadeira. Isso que você estava falando de postar também, eu me cobrava. Tem que ter frequência. Falar que tem que postar 3 vezes por dia. Eu ficava louca. Porque eu não gostava de postar forçado, racionalizando. Eu gostava de postar quando eu sentia. E uma coisa que eu vou dizer agora, que tem tudo a ver com o papo de uma forma geral, é que eu acho que Deus, da mesma forma que você colocou, essa energia criadora, Deus, né? Ele é tão generoso, ele é tão o amor infinito, que ele deu pra gente essa maravilha de a gente poder seguir as nossas vontades. Então, eu acho que para a gente se direcionar para o nosso propósito, a gente tem que ver aquilo que a gente tem vontade, porque é isso que a gente veio fazer, né? Então, eu cheguei no momento da minha vida, como eu sou Sagitário com Aquário, muito transparente, muito transparente. Às vezes até que tentar não ser tanto, mas eu comecei a ficar um pouco mais assim,
Eu tô com vontade de fazer isso? Eu tô com vontade de malhar? Eu tô com vontade de fazer yoga? Eu não vou me obrigar a nada, não. Eu vou viver a vida de acordo com as minhas vontades, porque cada dia pede uma coisa diferente pra gente. É claro que nem sempre a gente pode se dar esse luxo. Às vezes a gente é obrigado. Sim. Você fechou um contrato, você tem que ir lá fazer uma coisa que talvez naquele dia você tá com cólica, você não quer ir, ou enfim, né? Eu passei Sim, por e isso. principalmente quando você na cólica. Gente, essa semana passada foi tão desafiador pra mim, porque eu tava com cólica, eu não queria fazer nada, Eu também. e eu fiz 16 lives na semana passada. Então, pra mim foi Menina, eu vi. Você tava muito. num pique, né? Tava num pico. Então, Caramba. no finalzinho, foi muito desafiador pra mim terminar. E isso me colocou num lugar de tipo, Lu, calma. Porque eu fico Uhum. paralisada quando, assim, o trabalho ele me empolga muito. Quando a gente tá no propósito, gente, a gente sente uma vontade muito grande de contribuir. Pra mim é muito legal, assim, eu posso fazer várias lives todo dia, eu vou estar feliz, mas tem um ponto que a gente precisa se cuidar antes de tudo, sabe? E eu senti que isso me Precisa ter pegou o um que já, pouco. né? Isso me pegou um pouco. E tem algumas coisas que eu tenho que fazer dentro do que eu faço hoje, porque eu sou uma gestora também, né? Tem 25 colaboradores dentro do Natural Vibe, isso na folha de pagamento, Caramba. sem contar Uau. é muita gente, Os é uma empresa, freelas. sem contar os freelas, é uma coisa bem grande mesmo, assim, Que legal. de operacional, sim, porque a gente está formando uma escola, né? E uma escola não é tão simples assim, a gente faz tudo com Uma muito escola? primor. Escola, uma escola de Que legal. autoconhecimento. Que legal. Então, é muito maravilhoso. Eu tenho um propósito, eu levo conhecimento para as pessoas e conhecimento é libertador e tudo me faz acordar muito feliz de estar fazendo aquilo que eu faço. Mas tem alguns pontos dentro disso que eu ainda faço que eu não gostaria de fazer. Então, Uhum. é importante a gente saber que mesmo a gente dentro do nosso propósito, existem etapas de amadurecimento que às vezes a gente precisa passar por elas para que a gente até saiba o que está acontecendo, principalmente para quem é empreendedor e que tem o próprio negócio, que tem que passar pelo processo de aprender aquilo, até para saber delegar e fazer tudo, né? E Uhum. essas coisas me paralisam muito. Eu faço assim. É uma coisa que se eu sentasse 1 hora focada, eu faria. Mas eu fico, ai, não acredito. Nossa, aí o telefone, aí o negócio acontece aqui, aí eu fico no Instagram, nem lembro, já tô lá no, querendo saber o que tá acontecendo no Big Brother, sem saber, sem ver nada. Eu amei esse Big Brother, gente, já tô Eu não vi órfã já. nenhum dia. Toda vez que eu via a notícia, eu falava, ainda está acontecendo isso. As pessoas não souberam do vírus, nada, nesse tempo que elas estavam confinadas, ou elas souberam? Souberam, mas não Ah, dá para tá. saber a dimensão, né? Ah, Eu tinha entendi. pessoas que eu conhecia dentro, Já então para acabou, mim, né? Acabou essa semana, eu sim, acho. acabou. E foi muito legal, assim, porque eu não sou a pessoa que gosta de Big Brother, tá, gente? Mas agora eu gostei. Tem Por uns que quê? pegam a gente, né? Que é um Tem porque estudo antropológico é um maravilhoso, às vezes. estudo. E teve muitas questões sociais. Foram as questões sociais que me trouxeram pro Big Brother esse ano. Assim, depois de 18 anos sem Uhum. assistir, né? Então, assim, até no que a gente gosta, como por exemplo um Big Brother da vida, você consegue ver o que é seu propósito. Por quê? Porque eu tô ali, por quê? Porque eu queria entender como é que as pessoas se comportavam naquelas situações, Aham. né? E é Aconteceram coisas. interessante Então, a minha ver por esse cabeça é lado, muito. né? Não só se entreter com as bagunças deles e tal, mas ver Não, por nem esse um lado, né? pouco. Eu Muito ficava assim, não interessante. acredito que eles estão brigando por causa disso, É. gente. Né? É outra visão. Então, assim, é, dentro do que a gente se propõe a fazer, voltando para o assunto do propósito, é, dentro do que a gente se propõe a fazer, existem alguns pontos que a gente não sente com tanta vontade. E tá tudo bem também. Isso não quer dizer que isso não é o seu propósito. Talvez você tenha que trazer alguém que vai te ajudar naquilo. Mas lembra sempre de que você tem toda a força para manifestar qualquer coisa na Que sua você vida, queira. inclusive os colaboradores que vão fazer o seu propósito ficar mais leve. É porque às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas e falam, mas se eu sair desse emprego, aí começar uma coisa nova. E aí eu não vou ter ninguém. Calma. Faz você primeiro a sua coisa. Faz o seu melhor naquilo. E aos poucos, as pessoas que estão na mesma energia que você vão chegar. Porque a gente é muito inteligente. Essa sincronia que tudo acontece.
é muito inteligente. O nosso propósito está em sincronia com o propósito de outras pessoas. Uhum, Né? verdade. Agora, eu te admiro há tanto tempo, Ellen, e eu fiquei tão feliz com o seu convite. E olha que lindo. Foi esse momento que proporcionou para que a gente pudesse viver isso agora. E que o meu assunto está totalmente alinhado com o seu. E assim a gente está levando, através do nosso propósito, algo tão lindo para as pessoas poderem se sentir preenchidas e ganhar coragem para isso, né? E, cara, Lu, isso que você falou, assim, na verdade, se você parar para pensar, por exemplo, a minha vida, eu fiquei, acho que a minha vida inteira não realizando o meu propósito. Meu sonho não era ser modelo, não era virar apresentadora de TV, não era nada disso. Eu era boa em ciências na escola, eu queria ser médica, eu queria ser engenheira genética, astrônoma, estudei no planetário, fiz todos os cursos. A minha vibe era totalmente outra. É tipo você. Eu fui fazendo um monte de coisa nada a ver e que eu achava que não tinha nada a ver, mas não eram coisas que eu detestava. Um lado meu gostava, outro lado tinha vergonha. E eu me sentia sendo desperdiçada, porque na minha carreira eu praticamente só tinha que ser, só tinha que parar, só tinha que andar, só tinha que respirar. Eu não tinha que fazer muita coisa. E foi uma modelo maravilhosa, né, gente? Obrigada. Hoje você ainda faz trabalhos? Então, não, agora não mais, assim. Não mais como modelo, né? Às vezes me convidam, mas é mais como formadora de opinião, enfim, né? Acaba sendo trabalho de modelo, mas com uma outra visão. Eu faço muito mestre de cerimônias, ainda faço campanhas, faço coisas assim, comerciais, né, e tal. Sim. Mas eu sou muito seleta, cara, e mesmo antes das pessoas me conhecerem, nossa, eu digo não para tanta coisa, Lu, que não tá alinhado, porque eu me sinto muito responsável com o que eu... Como a gente está lidando com o público, eu me sinto muito responsável. Meu Deus, eu vou falar para eles comer essa batata é péssima, eu não vou falar para eles comer essa batata. Por mais que me paguem muito bem, eu não vou falar, não quero esse karma para mim, e eu não acho justo, sabe? Então, eu consegui, graças a Deus, ser muito, assim, tá muito conectada e ser fiel aos meus princípios, às coisas que eu acredito. E acho que por isso que deu muito certo. Uma coisa foi levando a outra. Minha carreira era para ser curta, né? Carreira de modelo com 30 anos, você já praticamente terminou. E eu tô aí, e virei apresentadora, não corri atrás disso, não fiz curso para isso. A coisa veio para mim. É isso até que eu ia dizer para as pessoas, que a gente tem que mergulhar dentro da gente, mas a gente também pode ouvir o que os outros solicitam que a gente faça, no que elas colocam a gente como referência, né? O que elas buscam a gente, né? Porque normalmente as pessoas de fora veem os nossos talentos mais fácil do que a gente, né? Às vezes a gente não enxerga. E eu demorei para entender que a minha missão era com comunicação, que comunicar era uma profissão. Para mim era fácil, mas então eu achava que era só falar. Que, olha, quando você estava na carreira de modelo, o seu tempo divino, e isso eu queria trazer para as pessoas. A nossa vida, ela é marcada por tempos divinos, tá? Esse é um termo do Theta Healing, mas o meu professor de física quântica, ele chama isso de Kairos, tem o tempo cronológico e existe o tempo que é o tempo do flow. Né? Que é esse tempo divino, é esse tempo de você ter experiências que essas sincronias vão te trazer. Caiu. Capotou. Assim. Deu um looping aqui. E aí, dentro disso, se nós, antes da gente vir para cá, né, nesse momento aqui que a gente está vivendo, nessa vida que a gente está vivendo, nessa encarnação, nós nos comprometemos em ter alguns aprendizados. Esse comprometimento, gente, é com a nossa alma que está em evolução. Não é nada que tem alguém apontando o dedo e falando, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Não. É uma conexão nossa com a nossa alma, com esse ser superior que vai trazer para a gente os aprendizados. Então, você tinha aprendizados enquanto modelo. E quando esse tempo acabou, provavelmente você ficou assim, e agora? Eu vou ou eu não vou? Por quê? Porque tem o tempo do tempo divino mudar. E aí é essa entre safra que a gente fica, meu Deus, e agora? E né? Agora? Eu se sente perdido. Que festa era ruim para as pessoas, eu achava que eu estava fazendo bem, sabe? Se sente sem chão, se sente perdido, né? Porque
tem uma cobrança também da sociedade, das pessoas, né? E é muito difícil a gente dizer não para uma oportunidade, a gente poder fazer isso e também a gente ter coragem de fazer isso, né? Quando não é mais a direção que você quer seguir. E assim, muitas vezes na minha carreira de modelo, eu sou super grata, eu amei tudo e eu entendo hoje que tudo me trouxe até aqui. Que eu estava sendo como é que fala com um diamante que vai... Lapidada. Estava sendo lapidada, exatamente. Eu estava sendo lapidada, eu estava desenvolvendo outros talentos, outras destrezas, né? Outras coisas necessárias para o que eu viria fazer. E uma vez que você entende essa questão do tempo, que não é no seu tempo e nem no dos outros, é no tempo de Deus, tudo tem um plano, tá tudo certo, né? A não ser que você esteja martelando ali, dando murro em ponta de faca numa coisa, a vida tá te pedindo para mudar, as pessoas estão te falando que você tem que mudar, você sabe que você tem que mudar e você continua martelando porque você tá sem coragem. Aí é um momento de você virar essa chave. Sim, porque começa a ficar desafiador, começa a ser na dor, né? Quando a gente está no nosso propósito, a gente está no nosso fluxo. A gente não está nadando contra a correnteza, a gente está indo por onde esse fluxo está levando a gente. Exatamente, tem um fluxo natural. Tem um fluxo natural. E esse fluxo, ele é entendido quando você está em conexão. Então, quando a gente marcou essa live, por exemplo, a Ellen me falou assim, gente, Lu, eu prefiro fazer meio-dia porque eu fico fazendo um monte de coisa. Eu corro, eu levo meu cachorro não sei aonde, eu cuido das minhas plantas. Ao fazer isso, você está se conectando com você. Quantos insights você recebe fazendo essas coisas que você faz no seu dia de manhã? Nossa, é incrível. Esses insights são a sua intuição. É o seu eu superior em conexão com essa fonte amorosa, te falando coisas, porque você está com esse canal aberto. E esse canal aberto se abre por quê? Porque você cuida da sua alimentação, porque você tem contato com a natureza, porque você está expressando o amor, o seu amor através dos animais que eu sei que você ama. Então, tudo isso faz com que você receba insights. E Exato. A gente recebe insight a todos os momentos. E o insight, ele é principalmente quando a gente está na apreciação. Então... contemplando alguma coisa, né? Alguma coisa. Fazendo uma coisa que você gosta muito. Mesmo que essa coisa seja uma coisa boba para as pessoas. Sabe? Patinando, por exemplo. Uma coisa que você está se divertindo. Ou brincando de bolinha com o cachorro. Eu já tive a coisa que eu mais amo é poder acordar, ir tranquila para a cozinha, fazer um suco e começar meu dia. Sem pressa. Sabe? Poder fazer meu stories fazendo meu suco completo, assim. Gosto de mostrar meu suco inteiro. E quanto mais inspirada eu tô, mais eu quero mostrar minha vida para que as pessoas possam se inspirar também. Mas de uma forma bem fluida. E quanto mais eu tô inspirada, quanto mais eu tô descansada, quanto mais eu tô vivendo mais isso, as ideias que é o meu propósito de informar para as pessoas e levar consciência, mais eu sinto essa vontade de fazer o que eu amo mais, né? Você toma café? Você não toma café? Eu tomo café mineirinha, né? É mineirinha. De vez em quando eu gosto de pão com café, gente. É muito bom. Igual você estava falando do suco, eu faço jejum intermitente de manhã. Então, o meu negócio é preparar meu cafezinho. Aí, eu gosto de acordar às 5h30 da manhã. Nem sempre eu acordo, tá? Mas eu amo acordar, ainda tá meio de noite. A primeira vez que eu fiz isso, eu achei muito esquisito. Mas depois eu entendi que existe uma beleza ali, naquele momento de ver o sol nascendo, ver o céu se transformar, clarear, os pássaros começam a chegar. Eu gosto de meditar nesse momento. Eu medito antes de tomar o café. Aí depois eu preparo o meu cafezinho, já com a mente super... com aqueles barulhinhos de Índia, aquelas coisas que a gente põe para meditar. Aí depois eu vou fazer uma prática de yoga. No dia a dia normal, né, sem pandemia, eu vou dar uma caminhada, vou fazer algum exercício, vou para academia, eu vou patinar, vou fazer alguma coisa física, que eu sou muito animada de dia. E aí brinco com o meu cachorro, molho as minhas plantas, podo, cuido, faço tudo. Essa conexão para mim também é muito mágica. Aí eu gosto de tomar um banho com calma, assim, sentindo o meu corpo, sentindo a água. Eu passei a fazer carinho no meu cabelo, passei a fazer carinho em mim passando sabão, sabe? Agora na pandemia, que a gente está com mais tempo, eu tô curtindo muito isso e vejo quanto que isso
é importante pra gente. As pessoas têm até importante. falado, você tá diferente, você tá mais isso, mais aquilo. Eu acho que eu tô me nutrindo mais, sabe? Porque a gente, às vezes, mesmo dentro do nosso propósito, a gente se maltrata um pouco, porque a gente quer fazer aquilo, a gente quer fazer logo, a gente quer contribuir, a gente quer realizar as coisas, né? A gente tem uma coisa de pressa que, às vezes, a gente se sacrifica um pouco, igual você falou. Você precisa respirar e falar. Eu fiz igualzinho você, eu me lotei de live, gravação pro meu canal do YouTube, tô bombando. Falei, cara, não vou ficar de bobeira, não, vamos produzir, tô animada, tô cheia de coisa para falar e tal, porque eu comecei a me alinhar com as coisas que eu gostaria de falar dentro do meu propósito, né? Usar a comunicação que eu usei na televisão, agora voltado para espiritualidade, para bem-estar, para saúde, essas coisas, menos de um ano. Então eu comecei a alinhar com o meu propósito de verdade, com o que eu sempre soube que eu queria fazer, que eu iria fazer. Agora, gente, fiquei mais de 20 anos fazendo outras coisas. E não acho que foi um erro de caminho. E se preparou. Preparo, exatamente. E eu comecei a fazer isso por agora. Só que aí eu me lotei de coisa e me arrependi, porque aí veio minha lua. Eu falei, ai meu Deus, eu só quero ficar quietinha. Aprendizado. Antes de fazer qualquer coisa, eu falei pro meu companheiro, amor, agora eu tenho que lembrar de olhar olhar o calendário. Porque a gente tá bombando, a gente tá cheio de energia, mas tem uma hora que é normal, gente. A gente tem um dia que a gente não, uns dias que a gente não vai estar cheio de energia e que tá tudo bem. Exatamente. E ensinam diferente pra gente, né? Que a gente tem que fazer o quê? Correr, tomar um remédio, se entupir de coisa e pegar, colocar a roupa e sair trabalhar. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui para quem está acompanhando esse nosso papo, que eu não queria deixar sem finalizar, foi uma coisa que você disse de o que você faz quando você tem que fazer, né? Claro que se a gente pode se dar o luxo de não fazer, ótimo, estou menstruada, não vou, e tudo bem, mas nem sempre a gente pode fazer isso. Muitas vezes eu tive que ir, muitas vezes eu fiquei anos trabalhando numa TV ou numa empresa, fazendo uma coisa que para mim não significava nada, mas que eu estava aprendendo coisas técnicas. Enfim, eu acho que o conselho é o seguinte... É assim, outro dia eu tinha que ir no médico, oftalmologista, sei lá, dentista, uma coisa assim que era chato, algum médico chato. E aí eu tava a semana toda assim, putz, eu vou ter que, eu não lembro o que era, vamos supor que fosse dentista. Putz, eu vou ter que ir no dentista essa semana. Aquilo tava um diabinho ali. Toda hora que vinha na minha cabeça, eu lembrava e aquilo tava acabando com o meu mal-estar. Tava me dando um frio na barriga, tava me dando nervoso, tava me dando um monte de vontade de dizer que eu não vou mais, de cancelar, de não sei o quê. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu tô sofrendo por causa disso. Calma, eu tenho que ir, não tenho? Isso é pro meu bem, não é? Eu adoro essa minha médica. Então, assim, tudo bem que às vezes dói, às vezes é desconfortável, mas assim, eu preciso ir, eu preciso cuidar de mim. Então, eu vou fazer disso uma coisa maravilhosa. Eu vou mudar o meu jeito de ver essa coisa, porque eu não quero ficar a semana toda pensando, eu vou ter que ir no dentista, vou ter que ir no dentista, que horror, que uó, que isso, que aquilo. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, que legal, eu vou no dentista, vou cuidar do meu dentinho, vou ver essa médica que eu adoro, a mãezinha dela que fica lá na recepção, e aí de carro, vou tomar um suco, vou fazer aquilo ali do lado, vou comprar aquele cristal quando eu sair. Eu comecei a fazer daquilo uma coisa boa. E eu vi um menino falando no YouTube outro dia, que ele começou a manifestar, é ótimo. E acabou que foi excelente, não doeu, foi tudo maravilhoso. E eu vi um menino, só para finalizar, eu vi um menino me ajudou, vou fazer isso na hora que eu tiver que fazer umas coisas. Pois é, muda o mindset, começa a ver faz aquilo ser maravilhoso. Esse menino falou que ele trabalhava numa loja, que ele odiava trabalhar em loja, ele queria fazer outras coisas, ele tinha um monte de vontade, mas ele não tinha condições. E aí ele viu que não estava vendendo nada, estava um terror. Além de ser ruim, não estava dando resultado. E ele mudou o mindset dele, ele começou a ir felizão para a loja. Acho que foi através da meditação. Ele descobriu, ele começou a meditar antes de ir. E começou a ir numa outra vibe. Aí ele se tornou o maior vendedor daquela loja. Depois ele foi promovido para gerente. Depois ele juntou uma grana, porque ele não queria continuar na loja. Então ele juntou uma grana depois desse período para depois fazer um investimento numa coisa que ele queria e ele super se realizou. Então, assim, muitas vezes a gente não está fazendo exatamente o que a gente gostaria, mas procura fazer daquilo uma coisa positiva, porque vai te trazer... Porque, no mínimo, você vai abrir outras oportunidades. Exato. No mínimo. Exato. Você tá lá... Não vai sofrer. E não vai sofrer, porque não é só chegar lá, é o trajeto para chegar lá. Né? Por exemplo, eu me alinhei com o meu propósito agora, menos de um ano. Mas esse trajeto foi muito maravilhoso que me trouxe até aqui. Eu sou muito grata, ele fez parte da minha história e eu não faria
com a mesma qualidade o que eu estou fazendo agora se eu não tivesse passado por isso. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, entender que é no tempo de Deus, mergulhar dentro da gente, ouvir também, saber ouvir o que os outros falam pra gente, que muitas vezes a gente é teimoso, não quer, né? Às vezes a gente tem que jogar fora a opinião dos outros, sim, né? Mas às vezes a gente precisa também digerir isso e ver se não faz sentido. Porque às vezes de a alguma opinião forma. dos outros pode ser um insight que você não está querendo ouvir. Exato, E um vem para sinal. validar. Porém, não, tem duas coisas muito importantes que você falou. Honrar o passado, porque se você fica apegado no que você não fez, se você fica com raiva de outros empregos que você teve, gente, bloqueia tudo e você não consegue adiar. É como se tudo tivesse te mostrado que você tem coisas para aprender com isso. Se você não aprendeu, você vai continuar repetindo esse ciclo. Exatamente. Então é importante honrar o que passou e dar valor, ser grato, né, também. e resolver também. Fazer com que aquilo seja bom, de alguma forma. E outra coisa que você falou sobre a opinião alheia. É importante a gente ouvir as pessoas, mas a gente saber filtrar também, porque as pessoas desencorajam muito a gente, muitas vezes, porque elas não sabem, elas baseiam o nosso potencial naquilo que elas têm dentro delas, né? Então, ninguém tá dentro da saber filtrar, gente, né? Saber filtrar, porque muitas vezes a gente fica tentando agradar os nossos pais e a nossa família e as pessoas que amam a gente, porque eles acham que é melhor alguma coisa pra gente. Só que eles só querem ver a gente feliz. E se a gente focar na nossa felicidade... Nossa, hoje meu pai tem super orgulho de mim. Antes ele falava vão assim... ficar amarradões. Hoje eles amam o que eu faço, mas antes eles não Exatamente. gostavam. E isso veio com o tempo, de eu mostrar, gente, é isso mesmo que eu vim pra fazer. Eu queria te pedir 3 minutinhos. Será que a gente consegue fazer a energização? Vamos. A gente não vai responder nada de ninguém, né, gente? Eu tava querendo tentar inserir isso nas minhas lives, porque uma das coisas legais de fazer live é poder interagir também um pouquinho, né? Mas realmente só tem 3 minutinhos, acho que é melhor fazer a energização. Você preparou uma coisa pra gente? Gente? Perguntas ou energização? Eu fiquei curiosa agora com essa energização. Você não recebeu ainda? E o pessoal não estava também perguntando muito, eles estavam mais curtindo, assim, né? Não tinha muitas dúvidas. Eles estão felizes do que a gente já falou. Sei lá, de repente a energização vai ser legal. Gente, a gente vai terminar a energização, então? A energização, ó. Vamos. Eu também voto para energização. Então tá, então 3 minutinhos de energização. Foi unânime praticamente. Eu queria agradecer, Ellen, pelo convite e saber que eu sempre estou disponível para você, viu? E quero te convidar também. Vamos organizar algum tema bem legal para a gente falar em breve. Juntas no Instagram do Natural Vibe ou no meu. Gente, fechado. Um beijo. Eu que te agradeço, sua linda. Fiquei muito feliz de ter você aqui, muito mesmo. Tava contando as horas. Nossa, foi lindo. Eu agradeço muito. Foi lindo. Gente, eu espero que tenha sido útil para vocês e que essa energização possa expandir o campo de vocês e trazer tudo que está no tempo divino, tudo que está no propósito de vida de vocês. É isso. Sigam a Luana, sigam o Natural Vibe, estejam aqui sigam com a gente, Ellen. que a gente traz esse tipo de conteúdo só querendo contribuir, né? Ajudar, porque estamos todos juntos no mesmo barco, a gente precisa se dar as mãos. Somos todos mestres uns dos outros. Então vamos para a energização, tem 2 minutos. Acho que tem mais um pouquinho. Você entrou 9 em ponto? Entrei. Tá, então vai ser 2 minutos. Só fechar os olhos, gente, e sentir. The rain is pouring down like all the souls you send here, coming to this earth to find healing. Mother Earth takes in the rain, like your heart takes my voice. Let us free each other
with our prayers, with our voice. And I'm coming, and I'm coming, and I'm coming, and I'm coming. Quantos segundos faltam? Eu acho que já acabou. Eu amo essa música, eu adoro quando você faz isso. Eu vi você fazendo isso há pouco tempo, é tão lindo, Lu. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha só, Você o é Instagram muito até deixou a especial. gente mais tempo. Você é muito especial, você é uma força linda, você é necessária. Estou muito, muito, muito feliz dessa nossa conexão direta agora, né? A gente se falava pelo Insta, pelo WhatsApp, e agora a gente conectou diretamente. Não te largo mais. E assim que passar essa pandemia também a gente vai se ver presencialmente. Sim, a gente vai se ver com ao certeza. vivo. Eu te agradeço Vamos dar muito. um Tá jeito. lindo o seu trabalho. Você tá linda, como sempre. Obrigada. Gente, como essa mulher é maravilhosa, né? Que você possa continuar influenciando positivamente as pessoas, porque agora, mais que nunca, a gente precisa disso. Obrigada, E vamos tamo juntas. junto. Espero que todos tenham gostado. A Lu vai voltar aqui no canal, Lu. Você tem que voltar, por favor. Bom, e você vamos também combinar vai outras vir aqui com a gente. vezes. Vamos bater papo. Foi lindo. Tá. Amo você, Obrigada. Daniel. Amo todo Eu mundo. amei Tem uns muito. seguidores aqui maravilhosos. Nossa família Natural Vibe tá aqui. Beijo, gente. Amo vocês. Até Vou a salvar próxima. a live. Eba. Até a próxima. Beijo. Beijos. Tchau. A música é Ong Namor. Eu amo, gente. Eu faço a minha meditação direto. E yoga também é muito bom. A música dessa mulher, o disco todo, tudo que ela faz é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sabia o Ong nome. Namor. Só coloco na playlist. Um beijo. Beijo, gente. Tchauzinho. Ai, dá até pena desligar.